De volta já do nosso intervalo, agora com o Gazeta News, edição da manhã. E vamos falar sobre esporte, porque o mundo do esporte está movimentadíssimo. Inclusive, nesta segunda vai ter programação especial aqui na Gazeta News, porque, é claro, né, a gente precisa comentar sobre tudo que está acontecendo. Mas antes, um gostinho do que vem por aí com ela. Nath, belíssima, bom dia, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez, Mara, um bom dia para você. Bom dia a todos que estão acompanhando mais um Gazeta News, edição da manhã. E como a Mara muito bem falou, agora a gente vai falar de esporte, trazendo aqui aquele resumão, né, do final de semana. Como sempre, na sexta-feira a gente faz toda a nossa agenda e na segunda o nosso compromisso é passar todos os resultados, todas essas últimas notícias que a gente pôde ver nesse nosso bloco de esporte aqui. Exatamente, vamos passar pelos nossos alagoanos, né? Eles merecem o destaque. Teve time, inclusive, que deu até goleada. Foi isso mesmo, Nath? Exatamente, vamos começar olhando para o nosso futebol de Alagoas e falando. A gente teve uma super rodada no final de semana falando de Alagoas, aquela famosa rodada cheia que a gente fala e hoje ainda tem um complementozinho. A gente tem mais alagoano em campo. Mas começando falando dos jogos, né, os outros alagoanos entraram todos em campo no sábado. A gente começa falando da super goleada da equipe do Asa. O Asa que voltou a jogar dentro do seu estádio, Coraci da Mata Fonseca, tinha feito jogos apenas fora de casa, mas voltou a jogar ao lado do seu torcedor e que celebração, né, pôde fazer, foi o presente que o Asa deu ali para o seu torcedor. O Asa goleou a equipe do Barcelona por 4-0. Desses 4 gols, 3 saíram do atacante Marcelo Toscano e o último gol saiu do Yarley. Na verdade, Marcelo Toscano abriu 2-0, o Yarley fez o 3-0 e nos acréscimos, nos 48 do segundo tempo, o Marcelo Toscano fez mais um gol, aquele famoso gol. Fez o 3-0, 3 gols, pediu música, comemorou. Então, realmente, é mais um dos atacantes do Asa que vem numa super crescente dentro da equipe. Ele que estava pedindo passagem por titularidade cada vez mais. O atacante titular é o Júnior Viçosa, mas ele teve um problema, acabou sentindo a região do ombro ali durante a partida, precisou ser substituído. Marcelo Toscano foi acionado e assumiu essa super responsabilidade e respondeu, né? Ajudou aí o Asa a ter essa super goleada, uma vitória que garantiu e reafirmou ainda mais essa liderança do Asa no grupo 4 da Série D. Então, o Asa segue sendo líder isolado e agora está com 16 pontos. E são 5 pontos de diferença para o segundo colocado. Então, o Asa está naquela super tranquilidade, né? Pode até perder na próxima rodada, mas ele segue como líder do grupo 4 da Série D. Quem não está tão bem assim, né? Quem não segue bem no campeonato é a equipe do Penedense. O Penedense que no sábado também entrou em campo, agora jogando fora de casa contra a equipe da Juazeirense, lá no interior da Bahia. E o Penedense acabou saindo derrotado para a Juazeirense pelo placar de 1-0. O gol saiu após um lance de bola parada, né? Após uma cobrança de escanteio, teve aquela bagunça, a famosa bagunça na pequena área. O Penedense acaba sofrendo esse gol e vai juntando aí uma sequência bem negativa agora de derrota. Né? Antes o Penedense até conseguiu uns empates no meio do campeonato, o que garantiu que pelo menos o time não ficasse na lanterna, mas nas últimas 3 rodadas a gente está vendo o Penedense sofrendo bastante, saindo com mais uma derrota e segue na lanterna do grupo 4 da Série D. Inclusive, essa derrota causou até a demissão do técnico penedense, foi isso mesmo, Nath? Exatamente, a gente vai comentar mais no Gazeta News Esporte, porque o Penedense até lançou uma nota agradecendo todo o trabalho que foi feito pelo Gelson Marcelino, que era um técnico do Penedense, que ele já estava há bastante tempo na equipe, então já conhecia os jogadores, já estava ali, né, por dentro de tudo e já estava dando sequência no campeonato, mas após essa derrota foi o limite, né, assim, o limite que foi definido. Então o técnico Gelson Marcelino deixa a equipe do Penedense, um outro técnico já está ali naquele processo de confirmação para ter todo o contrato assinado, mas para correr atrás do tempo, né? Porque o Penedense já volta a jogar no final de semana, então vai ter aí esse curto período para o técnico novo chegar, para ter um treinamento, para conhecer os jogadores e para procurar uma solução rápida, né? Uma solução rápida e que realmente ela funcione, porque o Penedense já teve várias mexidas dentro do elenco, sai jogador, chega novos jogadores e a equipe acaba não correspondendo dentro de campo. Então a gente fala, matematicamente, o Penedense ainda pode garantir uma classificação. Matematicamente, quando você vê a distância do Penedense para o 4º colocado, o Penedense sendo lanterna e para o 4º colocado, a gente vê ali uma distância de mais ou menos 5 pontos e que o Penedense pode sim garantir
contando com os jogos que ainda faltam. O turno da Série D, tem mais uma rodada e depois já vira o turno, né? Tem os famosos jogos de volta dessa fase de grupos. Então, tempo o Penedense tem, mas vai precisar responder dentro de campo, garantir cada vez mais vitórias, correr atrás do prejuízo que acabou desperdiçando no começo do campeonato e também depender também dos adversários ali acabarem tropeçando para que o Penedense possa sonhar com uma classificação. Verdade. Falando agora sobre o Brasileirão da Série C, a gente teve o CSA, nosso representante alagoano, mas infelizmente ficando no empate, né, em jogo, inclusive aqui no Rei Pelé, em casa. Exatamente. Depois da super sequência que o CSA teve, né? Jogou fora de casa contra a Tombense, também foi um empate em 0-0. Jogou pela Copa do Brasil terça-feira contra a equipe do Grêmio e garantiu a classificação. Esperava-se que o CSA fosse empenhado, né, para essa partida contra o Confiança, mas a equipe azulina acabou ficando em um 0-0 e o time entrou, né? Foi um time misto. Então a gente teve ali uma troca, parte do time era titular, outra parte eram os reservas que costumam ficar entrando, né? Do meio para frente era a base do time reserva e ali o sistema defensivo, a maioria, né, a grande parte dele, menos o lateral, era composto pelo time titular. Mas a gente teve o CSA apresentando aquelas mesmas dificuldades que vem apresentando durante o campeonato. É um time que até tem a posse de bola, até consegue ali ser criativo no meio de campo, consegue chegar ao ataque, mas falta aquele detalhe final para finalizar bem no gol, né, com a qualidade, ter essa calma e esse detalhe para você poder converter as chances que são criadas em gols. Então foi mais um jogo que foi o exemplo disso, né? O CSA estava jogando dentro de casa, estava ao lado do seu torcedor que compareceu mesmo na chuva, né, que caiu ontem no estádio Rei Pelé, no sábado, no estádio Rei Pelé, mas o CSA não conseguiu abrir o marcador, acabou ficando com esse empate, e esse empate que, juntando também com os outros resultados que a gente teve nessa rodada da Série C, o CSA acabou saindo da zona de classificação, do G8 do campeonato. O CSA atualmente é o 9º colocado, com 10 pontos, e ainda tem alguns jogos para acontecer, mas o jogo principal que poderia aumentar ainda mais essa distância, né, o CSA conseguiu se garantir, que era o jogo entre Ipiranga e a Tombense, que era o adversário que estava abaixo da tabela do CSA. A Tombense acabou sendo derrotada, então o CSA não teve grandes consequências, né? Pode mexer ainda um pouco mais na tabela, mas é algo que o CSA ainda deve se manter estável na classificação. Vamos torcer, né, pelas próximas partidas para que o resultado positivo venha. Brasileirão da Série B, o grande destaque é a partida de hoje, né? Exatamente, a gente tem, né, para fechar entre os nossos representantes alagoanos, a equipe do CRB já viajou, já está em solo paulista, está em Ribeirão Preto para poder enfrentar o Botafogo de São Paulo. O jogo acontece hoje às 8 horas da noite e o CRB que também vem embalado, né, da vitória que teve contra a equipe do Santos, né, o empate no tempo normal, mas a classificação que teve contra a equipe do Santos na última quinta-feira pela Copa do Brasil, e o CRB voltando agora para jogar pela Série B do campeonato com uma tarefa importantíssima, que é dar essa sequência de vitórias. Na última rodada venceu a equipe do Criciúma, que estava na zona ali o Z4, né, da Série B, e agora vai enfrentar mais uma equipe que está nesse Z4, que é o Botafogo. O Botafogo é o vice-lanterna, o 19º colocado, enquanto o CRB, com os resultados que a rodada da Série B ela já deu início, né, desde sexta-feira, com os resultados o CRB acabou caindo para a 6ª colocação, atualmente com 15 pontos. Então é um jogo que, quando a gente vai olhar em relação à tabela, o CRB ele chega como favorito, acredito eu que também chega como favorito, né, por toda a análise que a gente faz do que o CRB já fez nessa Série B. O time também chega com esse favoritismo, né, por ser um time melhor, um time bem organizado, já mostrou essa organização dentro de campo, tendo tanto no estádio Rei Pelé quanto jogando fora de casa também. Então é aquele jogo que o CRB tem a obrigação de vencer. É melhor colocado, tem um time com maior qualidade, então vai ir nessa tarefa para vencer o Botafogo fora de casa. Muito bem, fechamos aqui os nossos representantes alagoanos, fechamos também esses brasileirões aí, né, Série D, C e B. Vamos agora falar sobre Série A. Muita partida aconteceu no final de semana, inclusive até com direito a polêmicas. Pois é, vamos dar uma olhada agora no Brasileirão Série A, que a gente teve aquela famosa rodada cheia, né? A gente começando aqui no sábado e a gente falando já dessa derrota do Vasco. Né? A gente tenta não falar. É triste. A gente tenta não falar, é triste. E da maneira que foi, viu, Mara? Da maneira que foi, o Vasco assisto perdeu. Mais, entendeu? Que é pra nem sofrer, gente. Eu poupo.
o torcedor ele já deveria estar acostumado, mas ainda é difícil porque o Vasco ele se supera a cada rodada, né? O Vasco que fez esse clássico carioca contra a equipe do Fluminense, e o Vasco estava ganhando o jogo por 1-0. Então estava tudo se encaminhando, o torcedor vascaíno estava fazendo aquela festa, o jogo foi no Maracanã, então estava rolando aquela festa. E aí ali próximo de acabar o primeiro tempo, o Fluminense tem uma jogada de ataque, né, ali com o John Arias. E aí tem o cruzamento na área, naquela bagunça. Sempre é a bagunça na pequena área. Né? Na bagunça na pequena área e naquele excesso de vontade de você tirar a bola, né, e você ser o herói da partida, o Vergete acabou saindo como vilão, porque a bola acaba resvalando no peito dele e entra para o gol. Faz o gol contra o gol de empate da partida e depois, né, o primeiro tempo acaba em 1-1. No segundo tempo, o Fluminense vira o jogo e garante essa vitória no Clássico Carioca. Então, assim, o Vasco estava com a faca e o queijo na mão e acabou saindo com mais uma derrota no campeonato. Ainda no sábado, uma surpresa, né? Surpresa até certo ponto. Mirassol tá... O Mirassol tá tirando ponto de muito... Mirassol, né? O Mirassol tá tirando muito pontinho aí de time grande de Série A, tá dando muito trabalho nesse Brasileirão. O Mirassol que venceu fora de casa a equipe do São Paulo por 2-0. O São Paulo que era favorito para essa partida e o Mirassol foi lá, né, contra todas aquelas estatísticas, né, acabando com as estatísticas da galera ali. E para fechar a rodada do sábado, a gente teve um empate entre Atlético Mineiro e Corinthians por 0-0. Nos jogos de domingo, o jogo a gente já acordou no domingo assistindo Brasileirão Série A, né? Porque o Grêmio enfrentou a equipe do Bahia às 11 da manhã do domingo e o Grêmio venceu o Bahia por 1-0, inclusive com polêmica. Esse jogo teve polêmica também, né? Pelo gol do Grêmio que foi dado, né? A cobrança foi a partir de um pênalti e aí o pênalti do Bright foi no Bright White, o pênalti. Olha ele aí, o Bright White. Foi nele o pênalti e foi muito discutido, né? Porque na minha visão e na visão geral é de que não foi pênalti, não teve esse contato, mas o juiz marcou, o Grêmio converteu e saiu com esse 1-0. No jogo que teve todos os holofotes de domingo, né? O típico jogo de 4 horas da tarde, Palmeiras e Flamengo fazendo esse clássico brasileiro, né? Não é um clássico estadual, mas é um clássico brasileiro pelo nível que as equipes já costumam se enfrentar. E a gente também teve polêmicas nessa partida. Tudo começou, o Palmeiras teve um pênalti marcado, o que já gerou uma demora ali para a marcação do VAR, porque ficou ali bem na linha da área. Então ficou a dúvida se a falta aconteceu dentro ou fora, mas o VAR confirmou o pênalti, o Piquerez foi para a cobrança e acabou perdendo, né? O Rossi, o goleiro do Flamengo, acabou fazendo a defesa. Dando seguimento para a partida, o Flamengo tem um pênalti também, que teve todas essas questões do lance, de que não deveria ter sido marcado, mas foi. O Flamengo converte o pênalti, faz o 2-0, garante essa vitória nesse clássico contra a equipe do Palmeiras. Dando seguimento à nossa rodada de domingo, o Sport empatou, o Sport segue sem vencer na Série A, empatou agora contra a equipe do Internacional, começou ganhando, deu essa ilusão para o seu torcedor e tomou o empate do Internacional, acabando em 1-1. Quem voltou a vencer foi o Santos de Neymar. Neymar estava em campo, venceu a equipe do Vitória fora de casa pelo placar de 1-0. Também fora de casa, o Cruzeiro venceu a equipe do Fortaleza por 2-0. E para fechar essa rodada, né, a gente tem um jogo hoje entre Red Bull Bragantino, às 8 horas da noite, contra a equipe do Juventude. Então fecha essa rodada, mas tem um asterisco, né? A rodada em si, no geral, ela só vai ser fechada, está previsto para o dia 4 de junho, com esse jogo entre Botafogo e Ceará. O motivo foi que esse jogo estava marcado para ser no sábado, mas ele iria chocar com o clássico carioca entre Fluminense e Vasco. Então, por questões da polícia, para garantir a segurança, para ter, né, o policiamento necessário, foi resolvido que iria ter esse adiamento, né, toda essa mudança da data. Então, foi mais um asterisco aqui que esse jogo vai acontecer só mais lá para frente. Muito bem, tem a tabela, né? Vamos conferir agora como foi que ficou a tabela após essa rodada aí de ver jogos. Como ficaram essas mudanças, né? A liderança permanece a mesma, o Palmeiras segue líder, mas agora o Flamengo diminuiu aí essa distância para o líder Palmeiras, apenas de um pontinho. Em terceiro colocado a gente tem o Cruzeiro com 20 pontos, o Red Bull Bragantino, que joga hoje, né? Tá na quarta colocação, sabendo que se mantém na quarta colocação, pelo menos, porque a distância ali de saldo de gols é muito grande. Para passar e atingir a terceiro, o Red Bull Bragantino precisaria
golear, né, a equipe do Juventude. Em quinto colocado, a equipe do Fluminense, seguido de Ceará, Bahia, Corinthians, Mirassol e Atlético Mineiro. Na segunda página, Botafogo em 11º, seguido de Grêmio, São Paulo, Internacional, Vasco e Fortaleza, abrindo o Z4, a equipe do Vitória, seguido de Santos, Juventude e o Lanterna Sport. Esporte super lanterna, né? Bem, para a gente então só fechar aqui o futebol, né, depois da tabela, daqui a pouco vai ter programação especial, né? Isso, Nath, passa todas as informações para a gente, porque CBF já tem novo comando, né? Tem muita coisa aí acontecendo. Pois é, CBF com novo comando, Seleção Brasileira também com novo comando. E logo mais, né, às 2h40 da tarde, você pode ficar ligadinho com a gente aqui, que a gente já está, inclusive, vendo a foto, né? Toda essa foto de propaganda. A partir das 2h40 da tarde, a gente vai iniciar uma transmissão para falar exatamente sobre todas essas novidades da CBF, né? A gente vai ter entrevista coletiva hoje, então a gente vai ter a apresentação do Ancelotti, vai ser a primeira coletiva também com o novo presidente da CBF, o Samir Chaude. Então, vai ser essa super coletiva de apresentação e, além disso, vai sair a lista de convocação, a primeira lista de convocação do Ancelotti. Olha que responsabilidade, né? Chegou ontem. E já tem que Chegou ontem e já estão colocando o Ancelotti para trabalhar. Então, ele já vai liberar também essa primeira convocação sobre comando dele para a próxima data FIFA. Então, a partir das 2h40, você vai poder ficar ligadinho com Orlando Batista. Com Orlando Batista, com Viderlan e também com Marlon, para poder ficar ligadinho aí sobre todas essas atualizações da CBF. Muito bem, viu? 2h40 da tarde, já. E para a gente só encerrar, né, aqui o nosso momento de esporte, falar sobre NBA, basquete, tem mais uma partida hoje acontecendo, Nath? Exatamente, a gente tendo todas essas emoções, né, que a NBA proporciona, a gente ainda está naquela sequência de finais, né? A gente tendo aí a final da Conferência Oeste entre Thunder e Timberwolves. O jogo acontece hoje às 9h30 da noite e atualizando o placar, né? Tá 2-1 para a equipe do Thunder, então a gente tendo hoje o quarto jogo entre essas duas equipes, uma oportunidade aí do Timberwolves para deixar tudo igual mais uma vez empata, e garantir mais emoção. Ou essa distância ela se amplia. Exato, ou empata ou o Thunder vai abrir cada vez mais uma vantagem, não vai ficar legal ali para o Timberwolves. Então, amanhã a gente traz também novas atualizações e o jogo também do outro lado da conferência para deixar você bem ligadinho aí de tudo que está acontecendo nas playoffs da NBA. Pois é, e daqui a pouco, né, sequência aqui do Gazeta News, edição da manhã, tá chegando o Gazeta News Esportes com o Orlando, com o Matheus, e aí vai trazer uma cobertura bem completa para vocês. Nath, muito obrigada pela sua participação aqui junto com a gente, sempre bom demais. Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde para você, Mara. Inclusive, hoje eu vou ocupar o lugar do Matheus. Hoje eu vou querer falar de esporte. Então, hoje é comigo. Hoje é com a Nath. Hoje Orlando é comigo. E Nath. Orlando e Nath, exatamente. Muito bem. Desejar um bom dia, boa tarde para você, Mara, para todos que vão seguir acompanhando nosso Gazeta News, edição da manhã. Na terça-feira eu retorno para a gente falar muito mais sobre esporte. Ok, então daqui a pouco eu passo o bastão para vocês, viu? Boa tarde. Tchau, tchau. Vamos seguir aqui, tá, com o nosso